tributária, ela, né, sobre o consumo, ela exige uma mudança estrutural, né, na gestão fiscal. Né? Outra coisa que é importante, dentro de toda essa lógica que está acontecendo, a revisão de todos os cadastros, né? Uma coisa importantíssima. As penalidades são muito mais abrangentes a partir de agora. Né? Precisa entender, de fato, com muita profundidade, o que a legislação está pedindo. Né? E o uso da tecnologia e ferramentas de gestão são pontos extremamente importantes para que isso aconteça de forma séria e com clareza. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer receber vocês em mais um episódio do YOBcast para resolver os desafios de contadores e empresas. E a gente vai continuar falando de reforma tributária, né? Principalmente das ações aí que as empresas de contabilidade como um todo precisam ou precisariam, né, começar a fazer para ter ali uma ênfase prática no seu dia a dia e trazer mais relevância, né, e compatibilidade com essa nova legislação. E para me acompanhar aqui nesse episódio, eu estou aqui com o Sérgio Aprobato, né, diretor de negócios da IOB. Né? O Sérgio tem já uma expertise de mais de 35 anos aí no segmento contábil, né, Sérgio? Mais ou pouquinho, menos. Né? Pouquinho, pouca coisa. O Sérgio já foi presidente também de entidades importantes como a FENACOM, o SESCOM de São Paulo também. Então ele tem uma vivência muito grande nessa área. E ele vem trazer para a gente aqui muito conhecimento, né? Principalmente nessa questão das ações, né, Sérgio? A reforma já começou, né? Já bateu na porta aí da gente, já teve muita... Já faz um bom tempo, né? Já faz um bom tempo, né? Tem muita mudança, né? Ela já começou mudando, né? Que é o aspecto da nossa legislação hoje. E aí o empresário contábil precisa se preparar para isso, né? Ele precisa entender muito como poder ajudar ali o cliente dele no dia a dia, né? Então, eu queria que você trouxesse para nós aí um panorama, como é que você vê isso, as ações como um todo. Infelizmente, dados de pesquisa, parece que a grande maioria ainda não entrou na veia, né, desse empresário contábil, as ações que ele já teria que estar praticando. Mas vamos primeiro dar um número, acho que do mercado, que é importante para sintonizar todos aí, segundo os dados do Conselho Federal da Contabilidade, né, de 2025. Então, de profissionais, de escritórios contábeis primeiro, né, a gente tem entre 97 mil e 101 mil empresas do país. Olha que número extremamente elevado. Até fiquei surpreso, porque na época que eu saí da FENACOM, estávamos em 80 mil, mais ou menos. Então, profissionais entre 520 mil e 539 mil com registro ativo no Conselho Federal. Então, um número bastante expressivo, bastante expressivo. E o crescimento aumentou nos últimos 4 anos, 41% o número de empresas de contabilidade. Quer dizer, o que impulsionou isso, na verdade? Né? A complexidade tributária e a automação. Então, isso é um fator que agrega ao empresário contábil. Essa percepção é grande por parte dos formandos, dos profissionais que estão se formando e em querer abrir escritórios, enfim, para poder atender essas demandas, né? E a distribuição também, a maioria dessas empresas, dos profissionais, se encontram em grandes centros, né? Especialmente São Paulo e o Rio de Janeiro. Então, acho que é isso que eu queria trazer. E formados também por grande maioria pequenos escritórios contábeis, mas a gente tem grandes firmas de contabilidade e de consultoria também, que fazem esse trabalho com muita dedicação ao longo da sua vida e no seu trabalho. E Sérgio, pensando nessas ações aí que a gente comentou no início, né, que são inúmeras, né, baseadas nessas transformações que a reforma está trazendo para os empresários. E o contador, né, o empresário contábil, ele precisa estar muito ligado a elas, né, para que ele possa orientar, né, de forma consultiva, como ele já faz, né, esse trabalho que passa por levantar, por exemplo, fornecedores, né, que você comentou comigo, né, regimes de tributação, mas comenta com a gente essa questão aí de fornecedores, como é que funciona? Bom, e clientes também, né, do modo geral. É importante dizer que a reforma tributária, ela, né, sobre o consumo, ela exige uma mudança estrutural, né, na gestão fiscal. Né? Na verdade, é uma coisa para todas as empresas, que é uma coisa bastante significativa. Né? Então, essa percepção, eu acredito que os empresários da contabilidade já têm isso em mente, né? Ela requer cuidados rigorosos, né? Muito rigorosos, para evitar o prejuízo financeiro e as multas. Então,
É importante ter muito critério, muito cuidado e realmente praticar algumas coisas que são importantes no seu dia a dia para que ela possa, de fato, trazer um trabalho de qualidade, de excelência, para poder atender a sua clientela. Então, acho que esse é o caminho inicial, né? E dentro dessa ótica, né, tem alguns passos aí que a gente já, na verdade, já imaginou, né, que o empresário deveria estar já praticando, mas muitos ainda não estão. Então, posso citar algumas coisas aqui, se você achar que é interessante a gente começar esse Super, toque. super interessante. Porque a gente vê muito reflexo agora, né, Sérgio, na emissão das notas. Exatamente. A dificuldade que o empresário está tendo. Absoluta, né? Existe a complexidade, a gente sabe disso, né? Porque é novo para todo mundo. Mas existe um trabalho prévio que se fosse e se continuar sendo feito, porque não é uma coisa se fosse feita, ela tem que continuar sendo, né, feita, né? É importante, né, ressaltar. Nós já fizemos aqui uma live do Yobcast. Então quem já assistiu já sabe, mas quem não assistiu assista, né? Primeiro isso. Mas que se a gente comentou, né, com relação aos documentos fiscais eletrônicos, isso vai ser o grande elo de conexão da nova tributação, enfim, para que se faça todas as aplicações aí financeiras, né, de controle, compliance, enfim, uma série de situações que virão de forma muito mais veemente agora com essa nova legislação. Mas, enfim, dentro dessa lógica, o que a gente acredita que é importante os empresários da contabilidade cuidarem, né? Porque a gente, afinal de contas, né, o cliente é o maior ativo que a minha empresa contábil tem. Então, a gente tem que pensar com clareza, né? O que eu vou fazer para os meus clientes? Que cliente que eu tenho na minha base? Então, isso é extremamente importante. Ter uma visão clara e 360 da carteira dele, né? Da carteira dele, exatamente. Primeira coisa é essa, o que eu vou fazer? Então, para ele ter já essa medida, essa adequação, o que ele tem que fazer? Tem que segregar, né? Na verdade, os clientes que estarão obrigatoriamente dentro do regime regular. Quem são essas empresas? São as empresas que estão no regime do lucro real e do presumido. Esses são obrigatórios a já entrarem, né? Porque o simples agora não tem tanta relevância, não é isso, Sérgio? Não tem, mas eu já diria... precisa, né? A minha opinião é que aqueles clientes do Simples Nacional que tem uma relação forte entre fornecedores e clientes com empresas que estão no regime regular, né, se for relevante para essa empresa do Simples, é importante ela já pensar em praticar essa mudança, porque ele não vai poder gerar crédito para essas empresas. Então, é importante que ele já tenha esse cuidado, comece a analisar com critérios, já comece a conversar com o seu cliente do Simples Nacional com essa característica para ele poder praticar isso de uma forma mais tranquila, né? Outra coisa que é importante, que é uma facilidade enorme para o escritório levantar o quê? Quem são os fornecedores, né, e os adquirentes de produtos dos seus clientes. Porque, afinal de contas, hoje ele há muitos anos pratica o fechamento tributário, né, fiscal, né, o departamento fiscal das empresas contábeis faz o fechamento. Então, ele sabe de quem o cliente dele compra e para quem que ele vende. Então, isso é importante para ter uma noção se essas empresas, em que regime específico ele está, né? São empresas hoje no regime do lucro real, presumido, enfim. Com base nisso, ele começa a fazer um mapeamento, né? Para poder praticar um trabalho muito mais efetivo, né? Com essas empresas e com esses clientes. Né? Eu diria até como ele compra, né, Sérgio? Se ele compra a prazo, compra à vista, como é feita essa compra, se tem ICMS-ST, se tem... Enfim... Tem uma diversidade de variáveis hoje que ele precisa colocar na balança, né? Para ele poder acompanhar. Né? De fato, e até agora você vai ter uma riqueza de informações muito maior, né? Para ele poder fazer umas análises muito mais para o mercado do seu cliente, né? Porque agora a cobrança no destino não é mais na origem, isso muda completamente. A lógica, né? Ele começa a mapear para quem ele está, para onde ele está vendendo, que município, qual é a alíquota daquele município, enfim, para até trabalhar esse tipo de situação. Para melhorar a relação do cliente com os seus clientes. Então, isso traz uma complexidade e uma empatia maior até com o seu cliente, porque você vai estar trazendo dados importantes para ele poder estar trabalhando de uma forma melhor, né, essa conduta dos trabalhos nas empresas que ele já trabalha. Outro dado que acho que é importante a gente comentar são as análises, né, que ele tem que fazer dos impactos operacionais e legislativos, né, em cada uma das empresas,
que isso vai trazer, na verdade, dependendo do mercado que a empresa atua, o porte da empresa, se é uma empresa que está em regimes especiais, se é uma empresa que tem benefícios fiscais. Então, ele tem que preparar toda essa gama de informações, porque para cada caso desse, agora, efetivamente, a gente vai ter um destino diferente. Né? Então, a lei ela é muito clara em relação a isso, o compliance é muito mais rigoroso e mais rígido, e ele precisa estar atento a essas questões todas. E né? projetar, né? Durante a transição, para ele ter, não só agora, né? Ele precisa ver isso por anos, né? Para que ele Pro entenda o na impacto. verdade, vamos cá né? entre nós, ele já está vendo isso já de longa Antes, data. né? Da reforma, Mas infelizmente, agora nunca se mais deu, importante ainda. né? nunca se deu muita bola para essas questões. Como agora a parte fiscal vai ter uma prioridade muito maior dentro dos negócios, quer dizer, porque ali o documento oficial será o documento fiscal eletrônico, né? Isso muda completamente essa relação. E a nota fiscal, na verdade, anteriormente ela tinha assim, vamos fazer de acordo e tudo mais, agora ela tem outros critérios que são analisados. Virou uma obrigação acessória, né, Sérgio? Virou uma obrigação acessória, ela é uma confissão de dívida, segundo a lei, quer dizer, facilita até para um acesso judicial por parte dos órgãos reguladores, tudo mais. Enfim, você precisa estar muito, muito certo. Então, isso tem que ser passado com muita clareza aos clientes. Né? Uma nova realidade para todos, né? Independente do tamanho, porte, Exatamente. segmento, né, Sérgio? Então, vai existir isso mesmo. Vai existir, é uma realidade, né? Uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, né? Não sei se todos estão cientes disso, mas estamos aqui para esclarecer isso. Né? Porque é importante que ele tenha essa visão, né? Que realmente mudou, a fiscalização irá mudar, ela vai ser muito mais próxima. Né? Então, você precisa fazer as coisas de forma muito mais adequada, muito dentro dos regramentos que as legislações apresentam. Então, o compliance realmente é muito forte. Né? Outra coisa que é muito importante, né, que a gente tem que ressaltar, dentro disso que a gente está comentando, é o empresário também orientar o seu cliente, né, para que ele tenha um sistema de faturamento e gestão, um ERP, realmente adequado a essas novas realidades. Ele precisa ficar muito atento a isso. Isso é uma outra coisa também que, infelizmente, a maioria das empresas volta a falar, as menores, de médio porte, um pouco para baixo, elas não têm muito cuidado com isso. Né? Então, ela vai muito no preço. Essa é mais barata, tal. O que é errado, ruim, ele pode ter problema agora. Então, precisa ser um sistema realmente que faça adequadamente a emissão dos documentos fiscais, né? As apurações, esse acompanhamento das normas tributárias. Quer dizer, por quê? Porque precisa fazer, eu chamo um batidão com o que o governo vai apresentar. Você bem colocou, né? Vai ter agora a apuração assistida pelo governo, mas e aí? Nós vamos confiar plenamente no que o governo está nos apresentando, ou temos que ter do nosso lado um controle para poder fazer abatidas para ver se está de forma adequada aquele número apresentado. Então, ou seja, o contador ele começa a fazer uma conciliação exatamente, né, online, dentro do seu ao vivo e a cores, né? Ao vivo, em tempo real, né? Em tempo real. Então, isso é uma coisa que tem que, de fato, tem que ser mudado. É importante o empresário ter essa visão, o empresário contábil, e passar tudo isso aos seus clientes, né? Com todo critério e tudo mais. Outra coisa que é importante, dentro de toda essa lógica do que está acontecendo, a revisão de todos os cadastros. Né? Uma coisa importantíssima, e a gente não pode deixar de comentar, né? Que está tendo uma reestruturação grande até para você poder emitir a nota adequadamente. Né? Porque se você emitir a nota com algum erro, mesmo erro, não do tributo especificamente, mas o erro administrativo, lançado, um domicílio fiscal, tudo mais, o que for, né? Você será autuado, está na legislação. As penalidades são muito mais abrangentes a partir de agora, né? Completamente, mas e são penalidades pesadas, né? Então é importante também o empresário tomar ciência disso, né? Que as penalidades serão bastante pesadas, para poder melhorar essa relação com o cliente, para que o seu cliente comece a ter mais consciência disso
e se aproxime mais da empresa contábil, né? Então, que arquivos que a gente está falando? Todos, né, que você possa imaginar, desde a própria CPF, precisa ver se está certo o número que está adequadamente registrado no seu cadastro, né, das pessoas envolvidas naquela empresa, o cadastro do CNPJ, agora lembrando que o CNPJ vai virar alfanumérico, e que vai, obviamente, também trará mais um controle sobre isso. Então, além de fazer a revisão, tem que ficar atento a essas mudanças, né? Os ativos imobiliários. Esse, então, é uma coisa que muda completamente a partir de um novo cadastro que será criado, chamado CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que vai incluir na sua base todos os imóveis, tanto os urbanos como os rurais, né? Aí você vai falar, bom, mas aí, como é que o governo vai pegar isso? Ele vai pegar das entidades, não vai pegar do empresário. Não vai falar assim, o empresário me manda seus dados. Não. Ele já vai estar intimando as autoridades de registro, que é os cartórios, registros de imóveis, né? O INCRA, por exemplo, o imóvel rural, enfim, várias entidades que têm esses registros, a prefeitura por causa do IPTU, enfim. Você tem várias entidades envolvidas nesses registros hoje, que vão ter um prazo para encaminhar toda essa gama de informações que vai compor um cadastro único e imobiliário. Então é importante a gente entender isso, porque isso vai ter que estar muito certo, porque o governo vai ter. Isso vai ficar centralizado na Receita Federal, esse cadastro, né? Então, e por que a importância disso? Porque justamente isso vai ser um motivo, emitiu a nota errada, ele vai ter lá o cadastro que vai dizer, ó, está errado. Evidentemente, algum controle tecnológico, por inteligência artificial, não sei como, que vai cruzar essas informações e dizer, isso aqui está inadequado, multa para ele, e a multa aqui é tal, por conta desse tipo de erro, percebe? Então, isso é uma situação. Outra situação, que também é preocupante para os empresários, é entender, né, a questão imobiliária, que todo imóvel será agora registrado com o valor de mercado, né? Isso é uma discussão grande já das prefeituras de querer botar valor de mercado nas atualizações para poder cobrar o IPTU dentro de um valor de mercado. Enfim, essa discussão já vem de muito tempo e agora ela foi, vamos dizer assim, automatizada e definida na nova reforma. Então, isso é importante a gente entender isso também, tanto para as empresas como pessoa física. Agora entrar um pouquinho na pessoa física, né? Depende se você tem cliente física, né? Para que você faça o imposto de renda e entender que os imóveis dele, obviamente agora na venda, o governo vai cobrar sobre o valor de mercado. Ele está dizendo isso, está taxativo na lei, que aí não sei se isso é uma coisa adequada, porque não sei se, na verdade, se o imóvel vale, de fato, o que o valor de mercado diz que vale, né? Eu dou muito exemplo do nosso carro, né? A gente faz hoje, vende de carro, né? Quem consegue vender pelo valor da tabela FIPE, né? Muito difícil, né? E que seria, teoricamente, a referência desse patrimônio que você tem, um móvel, né? Você entende? Então, mas de qualquer maneira é isso que vai acontecer. O governo deu uma oportunidade para as empresas a fazer a atualização agora, pagando, né? Ainda está em aberto, pagando uma taxa de ganho de capital de 4%, que tem que fazer conta também. Obviamente, os empresários vão trazer essa solicitação de consulta aos seus clientes, porque você paga 15% do ganho de capital, mas a base de cálculo ela diminui ao longo do tempo, né? Se um imóvel muito antigo está registrado na tua declaração, ele tem, evidentemente, uma base de cálculo mais reduzida. Então, tem que analisar a taxa efetiva, né? Você falou muito de dado, né? Com esses cadastros novos e toda essa regulamentação, né? Do setor imobiliário, enfim. Mas existem hoje muitos cadastros novos, variáveis novas que o governo trouxe, como a Class Trib, CST. Eu ia comentar agora. E é essa questão da revisão, né? Que você Exatamente. falou que é super importante se fazer, né? Como é que você vê essa questão? Porque também já deveria ter começado, né? Pois é. Então, isso é uma coisa maluca, né? Porque a nota fiscal vai refletir exatamente a operação que você vai executar, né? Então, e o que eles criaram? Eles criaram uma nova classificação, né? Evidentemente, tem que revisar o cadastro de venda de produtos e serviços, né? Tanto o NCM como o NBS, agora, né? Que já é antigo, mas agora está sendo botado em prática, e atender, enfim, aos novos cadastros de operações do Código de Classificação Tributária, o C-Class Trib. Isso foi criado agora justamente na nova regulamentação, né? Que traz ali a especificidade daquela operação, né? Isso é muito interessante, né? E aumentou também os novos códigos da situação tributária, o CST, para poder adequar e harmonizar todos esses controles
nas notas. Então, isso está gerando, evidentemente, ainda uma dificuldade gigantesca, né? Porque o número de cruzamentos deve dar milhões de dados, é uma coisa absurda, mas é isso que eles querem, na verdade, né? Então, isso é o objetivo final, que a nota, de fato, reflita especificamente aquela operação, né? Isso a gente pode até citar como exemplo, por exemplo, uma indústria, né? Que está no início da cadeia, no meio de uma cadeia, e ela compra um material de consumo. Então, neste caso, nessa nota, a nota que ele vai ter é uma venda de consumo a ele, percebe? Então, para aquela operação, ele comprou material de consumo, porque vai ser absorvido dentro da estrutura da indústria dele, da empresa dele. Percebe? Então, a gente tem que ter esse cuidado agora daqui para frente, muito maior, porque os sistemas do governo, né, essa plataforma que eles lançaram, vai controlar absolutamente tudo isso e vai estar apurando com todo o critério a operação que foi realizada por conta desses novos controles. Então, a revisão cadastral ela tem que existir de forma muito, muito abrangente. Então, além disso, além dessa questão, a gente tem que também tentar entender que esse novo modelo é um modelo que trará, evidentemente, mais facilidade nas análises que o empresário contábil poderá ofertar a seus clientes. Então, isso é uma coisa de extrema importância. A gente tem que ter essa visão também. Então, ele vai ter muito mais possibilidade de estar criando os indicadores, né, dashboards importantes para a atividade do seu cliente. Então, por isso que é importante, como eu falei desde o início, né, mapear que mercado que você está atuando, se é um mercado em que você tem alguns benefícios ou não, se tem um mercado diferenciado, enfim, se é varejo, se é serviço, enfim. Tudo que você possa vir a ter na sua base de clientes, para você ofertar a ele especificamente aquilo que é necessário a ele, né? Então, a gente vai ter essa possibilidade, né? E dentro dessa lógica, né, a gente sabe que a IOB já está se preparando para esse tipo de situação. A gente tem produtos hoje focados, voltados a esse nível de análise, né? Que é isso que vai fazer, na minha opinião, a diferença de mercado daqui para frente. Isso se conecta com a questão do RP que você trouxe ali, né? Lá na preparação, né? Ou seja, o RP ou o software que ele usa tem que estar muito conectado com o empresário contábil para que ele tenha realmente informações em tempo real, porque o governo vai ter. Se o governo vai ter, você precisa ter tecnologia né, utilizando a seu favor para que você tenha esse tipo de informação também em tempo real, né, para conciliar essas informações. E vai muito também de encontro com as estratégias, que acho que é até um tópico que você comentou, né? Quais estratégias hoje a gente precisa desenvolver para trazer isso, né, essa informação que ela fique clara para o empresário e para o cliente dele? Ele pode criar, inclusive, também é uma forma de se trabalhar, ele criar essa comunicação clara e objetiva por tipo de cliente que ele tem. Ou seja, vamos imaginar que ele tenha vários clientes de serviço, em determinado setor de serviço. Então, ele cria uma comunicação especificamente já mais padronizada para esse setor, né? Para ele não ficar maluco fazendo uma coisa extremamente individualizada, cliente a cliente. Só se ele tiver clientes de todos eles em áreas totalmente diferentes, né? Mas eu creio que não, né? Geralmente hoje, ainda mais hoje, a característica hoje de uma empresa contábil é focar em determinados setores e mercados, né? Tem gente que só atende saúde, gente que só atende outros setores, outros só indústria, enfim, né? É um pouquinho diferente do que era no passado, na minha época, que você pegava quem batia na porta lá, de que, opa, vem para cá, vamos ser meu cliente. Então, você acaba tendo, o que não é ruim, quer dizer, aí tem a polêmica, o que é melhor, você ter focado no setor ou ter a diversidade de setores que você atende, né? Exato. A diversidade te obriga a entender praticamente tudo. Então, isso é ruim, é bom, na verdade, não é ruim, porque te dá mais flexibilidade. Então, depende muito da característica de cada empresário contábil para ele poder fazer e desenvolver esse tipo de trabalho, né? Sérgio, a gente está caminhando para o final, né, desse episódio e tem muita coisa para falar, eu imagino, tem muitos assuntos relacionados à reforma, né? Você trouxe pontos importantíssimos para a jornada do empresário contábil e também do seu cliente.
E a gente combinou um rito no episódio anterior, que é muito legal, que é assim, deixar uma mensagem final, que é um resumo de tudo que você falou para o empresário contábil, principalmente, né, que foi o teu foco aqui, muito bem colocado, para que ele se prepare mais ainda, né? Como é que ele pode facilitar essa jornada da reforma tributária e colher benefícios, né, junto com o seu cliente em prol de todas essas mudanças aí que vão acontecendo. Bom, é importante ele entender que isso não é quem sabe fica para o futuro. Isso é muito do brasileiro, né? Isso não vai pegar, né? Isso não pega. Não. Já pegou a lei. A lei passou, está aprovada. Então ele precisa entender, de fato, com muita profundidade, o que a legislação está pedindo, né? É uma oportunidade gigantesca para esses empresários a levarem o seu conhecimento, quer dizer, nunca foi tão valorizado, na minha opinião, o empresário contábil como está sendo agora, né? Porque as dúvidas são de todos os clientes. Então, talvez ele não tenha, nunca tenha tido assim, um nível de consultoria da sua base assim no seu dia a dia. Então, é importante ele aproveitar, entrar com esse conhecimento de forma muito enraizada na sua empresa, nos seus profissionais, né, para poder atender com primazia o seu cliente. Porque se ele não fizer isso, o empresário vizinho vai fazer. Seu concorrente. Vai fazer. E é importante, só para comentar, o último tópico, né, o uso da tecnologia e ferramentas de gestão são pontos extremamente importantes para que isso aconteça de forma séria e com clareza. Então, acho que a gente fica isso colocado aqui de forma bastante clara, porque nos atinge, a gente está com produtos de altíssima qualidade para poder levar essa necessidade, esse controle, para que ele possa ajudar a sua base de clientes a crescer. E é o grande momento do contador, né? Esse, na verdade, é o grande momento do contador. Se ele souber aproveitar essa nova fase que está vindo, né, com essas mudanças, a gente está falando aqui da reforma tributária de consumo, mas tem outras reformas que vieram já do imposto de renda, que eu não vou entrar em detalhe, porque isso tem sido um outro IOBcast, mas, de qualquer maneira, ele tem que olhar o todo para poder atender com clareza e com primazia e muito profissionalmente a sua base. É isso. É isso aí, pessoal. Esse foi o IOBcast para resolver os desafios de empresas e contadores. Agradecemos sua companhia. Né? Inscreva-se no canal da IOB no YouTube para não perder os próximos episódios e deixa seu like se você gostou do nosso bate-papo. Obrigado, até mais.